Pessoal, um ciclone se forma nesse início de semana, trazendo tempestades severas, rajadas de vento acima de 100 km por hora, possibilidade da criação de supercélulas, de zonas de microexplosão e, é claro, zonas tornádicas. O novo sistema muda o tempo em grande parte do Brasil e tem elevado potencial para trazer transtornos para a região centro-sul do Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roger Daltri e estou aqui para falar para vocês sobre algo muito importante que já acontece nesse início de semana. A formação de um ciclone sobre o território do Rio Grande do Sul que traz um nível de alerta máximo para a região, já que temos uma situação muito delicada envolvendo essa formação tornádica. As condições que ele traz para a gente são condições que exigem um alerta muito importante para algumas regiões brasileiras, com destaque para o Rio Grande do Sul, onde ele se forma sobre o território, para Santa Catarina, Paraná, parte do Rio de Janeiro, São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Até a metade dessa semana, nós teremos ali alertas muito importantes, porque nós podemos ter áreas com chuvas acima de 100 milímetros em 24 horas, ventos acima de 100 km por hora e, é claro, chuva de granizo, vendaval, microexplosão, supercélula e até possibilidade da criação de tornados. Quer saber onde vai acontecer isso? Já sabe, deixe seu like, comenta, compartilha e se inscreve no canal, que aí você não perde vídeos como esse que sai aqui todo dia. Dito isso, bora mergulhar nessa formação desse ciclone e o que está associado a ele nesse início de semana. Bora comigo. O pessoal está aqui já para quarta-feira, aonde esse ciclone, esse sistema de baixa pressão atmosférica vai ficar posicionado. A quarta-feira, inclusive, é o dia mais crítico para esse sistema, um sistema que, como você pode ver nessa imagem, traz energia, traz ventos de diferentes regiões brasileiras, desde lá do centro-oeste, do norte, do sudeste, de regiões de países fronteiriços, como é o caso da Argentina, do Paraguai e até mesmo da Bolívia, para o território brasileiro. Essa zona de baixa pressão atmosférica, uma zona receptora de ventos, está trazendo um potencial elevadíssimo para fenômenos atmosféricos delicadíssimos no território brasileiro. Vamos dar uma olhada em algumas imagens que mostram essa zona de baixa pressão sendo formada no território brasileiro. Entre segunda e terça-feira, na terça ele já está consolidado, aqui a gente tem uma imagem de terça-feira, e ele vai trazer uma mudança muito significativa. Até o domingo, a gente tem temperaturas muito elevadas no sul do Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul, próximo dos 40 graus, na maioria dos municípios do estado. Só que já na segunda-feira, ele já começa a trazer chuva. A gente vê nessa imagem que o que está de verde e o que está de azul são zonas onde a gente tem chuva caindo. Dá para ver que na região central do Rio Grande do Sul, no litoral, todo o litoral do Rio Grande do Sul, pegando também Santa Catarina, Paraná, chegando a São Paulo, chegando a Mato Grosso do Sul, chegando a Minas Gerais e parte do Rio de Janeiro, nós temos ali até terça-feira possibilidade da umidade chegar, um grande canal de umidade. Nós já temos um outro canal de umidade trabalhando sobre o território brasileiro, a zona de convergência do Atlântico Sul, mas nesse caso aqui nós temos um outro canal sendo criado de zona de instabilidade que vai junto com essa região de baixa pressão atmosférica ligado a esse ciclone, esse poderoso ciclone, tá galera? Aqui para terça-feira, dia 9, por volta das 18 horas, a gente já vê uma grande região ó, que pega aqui Artigas, Ivera, Bagé, essa região de divisa entre o território do Uruguai e o território brasileiro no estado do Rio Grande do Sul. Olha esse azul mais escuro, isso daqui indica zonas onde a chuva vai ser muito intensa. Nós estamos falando de uma intensidade elevadíssima, tá galera? Essas áreas que chegam até Pelotas aqui, são áreas onde provavelmente vai chover e vai chover muito no espaço curto de tempo. E não é só chuva. A maior preocupação está associada, além da chuva, à ventania. E a ventania vai vir com tudo. Nós temos então uma atmosfera com muito calor, uma atmosfera que agora carrega muita umidade, numa zona onde nós temos a formação de um grande e perigoso, tá galera? Ciclone extratropical. Estou falando que é perigoso porque as características dele hoje indicam um nível de severidade que deve ser levado a sério. Muito provavelmente, é quase certo, a Defesa Civil deve trabalhar em conjunto nos estados que serão atingidos por esse ciclone já nesse início de semana, emitindo alertas, em alguns casos até vermelho, como é o caso do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e uma grande parcela do território do Paraná. Essas regiões precisam de fato de muita atenção
até a próxima quarta-feira, quinta-feira, é quando o ciclone está atuando de maneira mais intensa. Então aqui você vê nessa imagem esse azul, e quanto mais forte essa cor do azul, esse tom do azul, maior a quantidade de chuva. A gente tem várias regiões onde vai chover e vai chover bem. Na região central mesmo de Santa Catarina, nessa região aqui do território do Paraná, onde está Ponta Grossa, próxima a Curitiba, são todas áreas onde a chuva vai cair de maneira muito intensa. E aqui uma outra preocupação. Então temos, por um lado, essa zona criando uma instabilidade e trazendo muita chuva numa região que estava com tempo bem seco, estável e bem quente. Ele continua quente, a temperatura continua elevada, só que agora com a possibilidade dessa criação, dessa zona de baixa pressão, trazendo chuva. Mas não é só chuva não, tá, galera? A chuva talvez é um dos problemas importantes, mas tem um outro problema aqui muito importante e traz muita vulnerabilidade para a gente. Que problema é esse, professor? O vento. O dia mais crítico, a princípio, é quarta-feira, dia 10. Isso pode mudar durante a semana, tá? Por isso a gente vai trazer aqui vídeos diários falando e acompanhando essa situação que envolve aqui o centro-sul do Brasil com a formação desse grande e poderoso sistema atmosférico, que é esse sistema de ciclones tropical dentro do continente. Galera, na quarta-feira esse mapa aqui é dos ventos, tá? E a gente vai ter aqui a velocidade dos ventos em vários lugares. Tem lugares que estão passando de 80 km. E essa cor vermelha mais forte, mais intensa, são as áreas onde a velocidade dos ventos é mais alta. Olha aqui que tem lugares onde a rajada de vento pode chegar a 111 km por hora. Muito próximo do que é rajada de vento para um furacão de tipo 1. Então, olha só o que eu estou falando. Há um risco muito grande dessa região ter vendavais intensos, principalmente nessa área que vai do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até o território de São Paulo. A tendência é os ventos serem muito fortes, tá? Em várias dessas regiões, algumas áreas mais fortes, outras com intensidade menor. Mas o vento será intenso porque, como eu falei para vocês, esse ciclone é uma zona que atrai esses ventos, que faz com que os ventos que estão ali próximos sejam atraídos por essa zona de baixa pressão atmosférica. É uma zona que concentra ventos, que puxa ventos. E esses ventos, com as condições atmosféricas que nós temos hoje, com muito calor nas diferentes regiões, na atmosfera dessa região centro-sul, vai criar um sistema onde os ventos mais intensos vão acontecer, muito provavelmente aí ao longo da quarta-feira, principalmente. Então, destelhamento de casas, árvores sendo arrancadas, esses problemas que a gente vê associados aos vendavais, eles muito provavelmente há um risco potencial enorme deles acontecerem ao longo dessa semana, até a metade dessa semana. Por isso, a atenção aqui é máxima. Nós estamos falando de ventos muito intensos, de ventos muito velozes. Olha só, em Ponta Grossa, quase 80 km por hora, Curitiba, mais de 80 km por hora, mesmo São Paulo, com quase 70, a capital, com quase 70 km, nós temos uma grande região que está ali com ventos que vão ser mais intensos. Esses ventos têm potencial de destruição. Gente, ao mesmo tempo, nós temos uma atmosfera que está muito aquecida. Essa atmosfera aquecida, os dias vão continuar quentes, trazem chuva e trazem risco de fenômenos como a supercélula, criação de grandes nuvens de tempestades, zonas de microexplosão e, é claro, também os fundamentos para a criação de tornados. A gente já aprofunda nesse caso dessa criação de tornados, porque essa região centro-sul do Brasil é o caminho dos tornados no Brasil, e há um mês atrás a gente viu que um tornado pôde provocar no território do Paraná. Dito isso, vamos voltar aqui, ó. Nós temos para terça-feira, dia 9, por das 3 horas, as regiões onde vão chover mais no Brasil. Isso daqui é a área de precipitação. Nós temos um canal de umidade que está configurado, uma zona de convergência Atlântico-Sul, já trazendo muita chuva entre o norte, centro-oeste, o sudeste e nordeste do Brasil. Claro, o nordeste é uma região bem específica, o extremo sul da Bahia, o oeste da Bahia, o sul do Maranhão, do Piauí, não é toda a região nordeste. Pelo contrário, você tem uma grande parte do nordeste que não está chovendo absolutamente nada. Mas agora a gente tem a possibilidade da chuva. Na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, na região mais central também do Rio Grande do Sul, o litoral do território de Santa Catarina, do Paraná, o litoral de São Paulo, o litoral do Rio de Janeiro, toda essa área vai chover até a terça-feira, tá, galera? E é claro, isso está ligado diretamente a essa existência, criação dessa zona ciclônica nessa área, tá? Tá aqui para terça-feira, volta das 3 horas da tarde, toda essa região que vai chover
em maior ou menor escala, então tem chuva, em alguns lugares chuvas intensas, então enxurradas, deslizamento de terra, enchentes, alagamentos, tem vários fenômenos que muito provavelmente vão acontecer de maneira pontual em algumas regiões aqui, por isso o alerta é muito significativo, muito importante. Vamos dar algumas olhadas nesse ciclone, imagens que mostram a formação desse ciclone. Olha só, galera, ele aqui, por volta do dia 11 de dezembro, esse modelo que a gente está trazendo para vocês aqui, ó, olha como que ele vai estar configurado na costa do estado do Rio Grande do Sul, próximo também do território de Santa Catarina, mas é um sistema grande, tá, galera? É um sistema bem intenso. Olha aqui para o dia 10, que é o dia que a gente acredita que será o dia mais crítico e vai ter muitos alertas para esse dia. Como vai estar essa zona ciclônica ainda dentro do território do Rio Grande do Sul, atuando muito fortemente, e é por isso que a gente tem uma extensa faixa, que é essa região aqui, onde os ventos serão mais intensos. E quarta-feira a gente tem os maiores riscos de fenômenos atmosféricos, como chuva de granizo, como as células de microexplosão, supercélulas e os tornados podendo acontecer em várias cidades dentro desses estados, que vão lá desde São Paulo, passando pelo Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, tá? Aqui mais uma imagem mostrando para o dia 11, ele vai ter um caminho, tá, galera? Ele vai se afastando, ele se forma entre segunda e terça-feira, se consolida na quarta, onde ele vai ser muito potente, mas ele depois vai se afastando do território brasileiro, tá bom? Aqui a gente tem para o dia 9, momento de formação desse sistema, e nesse sistema dá para ver que ele está se formando, de fato, sobre o território do Rio Grande do Sul. E é isso que exige grande atenção. Grande parcela desses eventos, de ciclones extratropicais, são formados em alto mar, dentro do Oceano Atlântico, então, e muitas vezes ele nem adentra o território, e ele provoca menos destruição nesse sentido, quando ele atua só no oceano. Agora, quando ele adentra o continente, quando ele se forma dentro do continente, há um mês atrás nós tivemos um dentro do continente, e aí a gente teve vários fenômenos destruidores, tivemos muitos vendavais, tivemos vários tornados, tivemos destruição em muitas áreas, perdas de vidas humanas, e é por isso que a gente chama aqui a atenção para esse alerta crítico para o Rio Grande do Sul, e para a região centro-sul do Brasil, que engloba outros estados como Santa Catarina, como Paraná, como Rio de Janeiro, como São Paulo, Mato Grosso do Sul, essa área vai ser fortemente atingida por esse ciclone, por essa zona de instabilidade que ele vai trazer, que ele está trazendo, tá, galera? Tá aqui no dia 10, o dia de maior atuação e de maior atenção, tá? Que a gente vai ter, ó, dia 10 de novo. Então nós temos um sistema extremamente potente se formando ao longo dessa semana. No dia 11 ele já começa a se afastar para o oceano e a sua atuação diminui no território brasileiro, tá? Mas é importantíssimo, porque que a gente entende, a gente tem o risco de fenômenos como esse aqui, tornados acontecerem no território brasileiro, tornados, células de microexplosão, que são coisas mais locais, supercélulas acontecendo. Então, de fato, nós temos aí uma previsão muito delicada para os próximos dias, principalmente, tá, galera? A gente tem que ficar atento, principalmente para quarta-feira, tá? Mas o sistema já começa no início da semana. A formação desse novo ciclone está condicionada às condições atmosféricas que a gente tem no Paraguai e também no nordeste da Argentina, que vão mudar o tempo sobre a região sul do Brasil já nessa segunda-feira. E aí as tempestades com ventos de até 100 km por hora vão se configurar, tá, galera? A segunda-feira, então, terá tempo fechado sobre o Rio Grande do Sul, sobre Santa Catarina e Paraná, muita nebulosidade, é o que a previsão indica. No entanto, as chuvas vão ocorrer de maneira mais localizada na segunda-feira, porque o ciclone ainda não está formado na segunda-feira. Elas vão acontecer principalmente sobre o extremo sudoeste do estado do Rio Grande do Sul, no período da manhã. Ao longo do dia, essa preocupação e a precipitação vai aumentar, indo para outras regiões do território gaúcho, com tempestades isoladas, podendo chegar também ao noroeste do território do Paraná e também partes de Santa Catarina. Essa zona de baixa pressão atmosférica ela vai se intensificar e esse ciclone vai atuar de forma mais intensa na terça-feira. As chuvas começam a se intensificar de maneira mais significativa e aí nós temos células de convecção que vão se aprofundar nessa região, gerando acumulados de precipitação mais significativos e aí possibilidade de alagamentos na terça-feira. Além disso, a gente já tem possibilidade de rajada de vento em torno de 60 a 70 km por hora na terça-feira e na quarta-feira isso se amplifica, tá, galera? No dia 10, a quarta-feira, é o dia que é considerado mais crítico, provavelmente será o mais crítico, com ventos com rajadas próximos a 100 km por hora, em alguns lugares passando dos 100 km por hora,
principalmente o sul do Rio Grande do Sul, o leste do Rio Grande do Sul, o sul de Santa Catarina, a divisa ali com o estado do Rio Grande do Sul e partes da porção central do território paranaense. Com relação às chuvas, pessoal, elas podem ser mais volumosas, atingindo até 200 milímetros, tá? Em algumas regiões do centro-sul do Brasil, e em outras áreas elas podem ficar entre 40 e 90 milímetros ao longo de 24 horas. Alguns lugares que precisam ter grande atenção, ó, Pelotas, com 127 milímetros de chuva. Porto Alegre, além dos ventos muito intensos que vamos ter lá em Pelotas. Porto Alegre, com 50 milímetros. Chapecó, com 86 milímetros. Guarapuava, com 73 milímetros. E Urubici, em Santa Catarina, com 82 milímetros. Sobre o Paraná e Santa Catarina, esses volumes de precipitação são menores do que no Rio Grande do Sul, mas provocam alerta, porque pode acontecer num contexto de tempo pequeno, tá, galera? Região mais a oeste de Santa Catarina do Paraná deve ter chuvas em torno de 70 milímetros. No sudeste, no centro-oeste, as chuvas vão ganhar força já a partir da segunda-feira, tá? A gente vai ter essas zonas de instabilidade associadas diretamente à formação ciclônica, trazendo um transporte de umidade também para a região sudeste, tá? E esse novo ciclone vai influenciar diretamente o sudeste e centro-oeste do Brasil. A previsão é que na segunda-feira ele atue de maneira mais moderada, mas na terça-feira isso já se torne mais efetivo. Tem chuva leve prevista para algumas regiões como o Triângulo Mineiro, Noroeste de Minas Gerais, partes do Rio de Janeiro e de São Paulo já na segunda-feira. Os maiores acumulados de precipitação sobre o sudeste e sobre o centro-oeste serão registrados mesmo na terça-feira, dia 9, com volumes que vão de 10 até 50 milímetros. Chove menos do que o sul do Brasil, mas também tem chuva. Na tarde da terça-feira, dia 9, o ciclone praticamente está consolidado no sul do Brasil e traz um corredor de umidade, desde lá da região norte até a região sul do Brasil. A gente vai ter o território brasileiro quase como um todo chovendo, tirando, claro, a grande porção do Nordeste ali, que as condições não são favoráveis para a chegada de chuva nessas regiões, somente em pontos isolados do território baiano, do território do Maranhão e do território do Piauí, tá? E aí nós temos instabilidade severa, chuvas severas previstas para terça e principalmente quarta-feira. Preocupação enorme, tá? Com rajadas de vento na quarta-feira, que tem intensidade que podem ser bem intensas em algumas regiões. Então, entre terça e principalmente quarta-feira, nós temos várias áreas com ventos 50, 60, 70, 80 km por hora e até algumas regiões passando disso, tá? Inclusive, tem ventos intensos previstos aí para o interior do sul do Mato Grosso do Sul, para regiões do interior de São Paulo e, claro, para todo o sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, os 3 estados. E aí, é claro, a gente tem que destacar que essas regiões correm risco, sim, de fenômenos importantes, como, por exemplo, os tornados. Professor, mas o que é um tornado? É um fenômeno meteorológico natural, tá? Que é caracterizado por ventos em alta velocidade que giram em torno de um centro de baixa pressão atmosférica, como a gente tem agora a formação de um centro de baixa pressão atmosférica que vai criar esse ciclone, formando ali uma estrutura que se assemelha a um funil, tá? Essa estrutura também é chamada de vórtex, se origina em grandes nuvens de tempestades. Cabe aqui, claro, salientar que os tornados apenas recebem esse nome quando tocam o chão. Esse funil tem que tocar o solo para ser configurado como um tornado, e trata-se de um fenômeno típico de áreas continentais e que é comum no território brasileiro em uma parcela do ano entre a primavera e o verão. Claro que não é comum dele provocar muita destruição, porque normalmente ele acontece em áreas mais desabitadas, mas nós temos possibilidade aí sim da criação desse fenômeno em áreas mais habitadas ao longo dessa semana, tá? Ele é formado a partir de nuvens de tempestades, que são denominadas de supercélulas, e nós teremos formação muito provavelmente de supercélulas ao longo dessa semana até a próxima quarta, quinta-feira. Essas nuvens são nuvens que a gente chama de cumulonimbus, são grandes nuvens de tempestades, são oriundas do encontro de duas grandes massas de ar, uma massa de ar com temperatura mais quente, outra massa de ar de temperatura mais fria, que são as condições que a gente vai ver essa semana no sul do Brasil. Então isso gera uma preocupação. Não tem como a gente definir e ter certeza que vai acontecer o fenômeno, mas as condições atmosféricas possibilitam a criação de supercélulas, as criações de várias nuvens cumulonimbus, de criação de áreas com possibilidade de microexplosão e, obviamente, dentro desse contexto, possibilidade, sim, da formação tornádica. Lembrando, pessoal, que para esse processo se consolidar, o ar quente precisa rotacionar
e dentro desse, criando essa zona de funil, e isso não é uma coisa tão simples de acontecer. Também o tornado em si, a gente só consegue verificar se ele vai acontecer pouco tempo antes dele acontecer, tá, galera? Muitas vezes a gente nem consegue prever, até porque a gente depende do sistema de tecnologia que a gente ainda engatinha. Precisamos, então, ter muita atenção com o que a gente tem previsto para esses próximos dias. Além de que, tá, galera, nós temos ainda 2 eventos de Zaca, um já está terminando, outro começa a partir de amanhã, no território brasileiro, que vão aprofundar as condições meteorológicas aí, trazendo muita chuva para várias regiões e a maioria dos estados brasileiros nesse início de semana. Então a atenção, ela deve ser redobrada nesse início de semana. Então, pessoal, a gente está trazendo aqui esse alerta, que é um alerta muito importante, um alerta muito significativo. Não é para brincar, porque a gente tem, de fato, uma situação de criticidade grande para alguns estados, com destaque aí para o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina e Paraná, onde o ciclone vai estar ali atuando de maneira mais intensa, mais direta. E aí, como eu falei, ventania, tempestade, queda de galho, queda de árvore, corte de energia, deslizamento de terra, alagamentos, enxurradas. Nós vamos ter muita coisa que deve e pode acontecer associada a essas áreas onde vai chover muito, onde vai estar muito quente, porque a atmosfera vai continuar quente, e isso tudo traz preocupação para a gente, inclusive com a formação desses ventos mais intensos e as possibilidades, já que temos massa de ar quente e fria acontecendo, de formação de supercélulas, de zona de microexplosão e também de tornados. Não quer perder assuntos como esse, quer ficar atento, já que a gente vai trazer vídeo aqui todo dia falando sobre isso, deixa o like, comenta, compartilha e principalmente se inscreve no canal para ficar atento aos fenômenos que a gente tem por aí, tá, galera? Pode ficar tranquilo que a gente vai trazer mais vídeos aqui, especificando algumas áreas onde o risco é maior, obviamente, e falando de como a gente deve se preparar para essas transformações do tempo nesse início de semana, essa nova semana que se inicia. Galera, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a todo mundo que tem interagido e comentado nos vídeos aí. Se puder dar aquele hype, ajuda pra caramba. Se puder compartilhar o vídeo, ajuda demais. Mas o mais importante é a inscrição. Essa inscrição ajuda demais a gente, tá bom? Obrigado, então até a próxima. Fique atento, daqui a pouco tem mais vídeo da previsão do tempo para você. Fui!